Olá, senhoras e senhores, muito bem-vindos a mais um Soul News com o meu amigão Zorzo. E aí, galera, tudo bem? E agora, apresentando ela. A pedidos, né? Muita gente pedindo. Muita molde de gente alumínio. pediram. Mano. Pediram e pediram e pediram e a gente foi lá e concebeu ela. Isso aí. A nova 3R1 Aero. Agora, Disc. Agora 3R1 Aero Disc. A gente teve ela, né, com a versão com freio no aro. Um e agora ela sucesso de retorna vendas. com freio a disco. Agora ela retorna muito mais aprimorada, totalmente atualizada, e a gente vai falar sobre as atualizações dela nesse vídeo para vocês detalhado. Isso aí. Zorzo, nova 3R1 Aero, quadro todo em alumínio, disque e o garfo Todo em carbono. todo em carbono. E aí o quadro a gente vai ter ele em 5 tamanhos, tá? 5 tamanhos. XS, S, M, L e XL, tá? É um quadro que ele é feito com a liga de alumínio X6. É uma liga que ela é uma variação da 7075. Digamos que é uma 7075 com mais facilidade na solda, tá? Que o 7075 é uma solda bem complexa, então o X6 é um pouco mais fácil de soldar, mas continua muito leve. Os tubos têm paredes muito finas, Isso então, é muito como legal. todos os nossos quadros, o tubo tem uma variação de espessura, então no centro ele é mais fino do que nas bordas, né? Então, onde ele é soldado é um tubo mais espesso e no centro é mais fino. Esse tubo inferior, na parte central dele, chega a ter 0,8 de espessura. 0,8. Menos de um E para o milímetro. pessoal entender, às vezes a pessoa deve estar se perguntando já agora, tá, mas por que o tubo não é uniforme? Por quê? Porque tira peso onde é possível tirar peso, Isso, né? exatamente. Tá? E essa bicicleta aqui, a gente pode dizer, né? Ela foi toda concebida no limite do limite do Exato. limite, tendo muita segurança, leveza, rigidez e tudo, né? Essa bicicleta aqui, ela tá no ponto, né, Zorzo? É uma bike extremamente rígida, cara. Assim, desde a primeira versão dela com freio no aro, a gente fez ela para ser uma bike rápida para arrancada, Sim. sprint, as provas de circuito nervosa, sabe? Uma bike para isso. Na época a gente tinha 3R1 convencional, que não era aero, que era uma bike um pouco mais montanheira. Aham. Né? Então aqui a gente fez um ajustezinho no central para ela ficar um pouco mais fácil de você colocar a cadência alta em pé. Né? Então por isso que ela arranca bem, você consegue levar a cadência 130. Aham. Então é uma bike que ela acelera muito bem em pé. E tá? vai pra frente. Isso. E assim, ó, como o quadro é extremamente rígido, com tubulação robusta, ele transfere muita energia para a roda. Então assim, a bike é ruim de subir? Não é, galera. É muito firme. Então assim, a bike é animal, galera. É impressionante. Tá? Animal. É algo que o alumínio dá pra fazer isso, né, Zorzo? Sim. Dá pra trazer rigidez, porque Sim, ele exatamente. recebe, ele não dá tanta Exatamente. torção, né? É lógico, um quadro da 3R5 vai ser um pouco mais leve que Sim. esse, lógico, mas é um quadro extremamente rápido, cara. Tá? Então, se for para andar, ela anda. Muito veloz. Tá. Ô Zorzo, e tu falou na questão da diferença, né? Ele é mais fino aqui, ele é mais grosso nas junções para poder a solda ser feita. Isso. E a solda é um ponto alto, né? Em todas as Sim, nossas olha o bikes. acabamento da solda, E aqui galera. a gente mostra no detalhe para vocês, né? É a solda chamada Smooth Welding, né? Isso. Zorzo, isso aqui é fenomenal, né? Tem gente que olha e já vem, pô, nova bike de carbono. Não, calma, gente. É a nova bike de alumínio, leve, rígida, porém parece sim, esteticamente é lindo, né, Zorzo? Até assim, ó, sendo sincero contigo, a versão que a gente tinha dela com freio no ar, eu usei ela há bastante tempo. Eu lembro. Tá? É a bike que eu mais gostava, hoje tá com o João, mas é uma bike que eu adorava. Eu já tinha 3R5, eu andava com essa bike, era bike de treino, do dia a dia. Tinha gente que pedalava comigo todo dia, que demorou semanas para ver que a bike era de alumínio. Pra entender. Entendeu? Via a bike andando, assim, achava que era, até que um dia percebeu o solda em alguns pontos, assim como a traseira, que não é tão fácil de trabalhar a solda, Sim. então ela tá aparente, mas os principais pontos aqui, ó, é muito bem acabado, pessoal. Muito bem acabado. Zorzo, por que se coloca um garfo de carbono numa bike de alumínio? O pessoal se pergunta. Então, por incrível que pareça, cara, é mais fácil fazer um garfo forte de carbono do que um garfo forte de alumínio. Olha só. Tá? Em função da vibração que ele recebe e tudo, então a gente sabe que o alumínio vai fadigar mais fácil do que o carbono. Tá? Então, lógico, um garfo de carbono seria, garfo de alumínio, desculpa, seria muito mais barato do que esse, mas o carbono realmente é mais forte e mais leve, né? Sim. Mais leve. Então, Torna aqui é muito... full carbon, inclusive espiga, né? Então
É um garfo mais ou menos como vai na 3R5, lógico, tem algumas diferenças assim, mas é um garfo full carbon, leve também. O que a gente chamava antes de 48 virou XS, o que era S virou 50, tá? Até a gente colocou XS, S, ML, justamente para forçar o cara ir no site olhar a geometria, tá? Porque às vezes o cara pensa assim, tô comprando uma bike 50, só que ele não sabe o comprimento da bike, se vai encaixar com ele ou não. E às vezes esse nome que a gente dá para bike é em função do tubo de selim. Mas o que dá o conforto pro cara é o comprimento, que vai ficar de canote não flui. Isso, então a gente colocou como XS e SML pro cara poder ir no site e lá ele consultar qual que vai ser o comprimento que vai encaixar para ele. Isso para toda a nossa linha. Que show! Isso é um negócio muito legal que o Zorros falou agora. Todas as dimensões dos nossos quadros estão lá no nosso site. Você entra na bike, rola lá para baixo que tá lá. Ficou com dificuldade? Liga para cá, entre em contato que os vendedores vão mostrar, vão falar para você todas as dimensões, tudo. Até você vai saber, né, Barreto? Por exemplo, assim, ó, teve bike nossa, assim, já, e tem muitas outras marcas que dão o nome, por exemplo, daquele quadro tamanho 50. Não tem nenhum ponto no quadro que você coloca a fita métrica e acha aquele 50. Às vezes, um exemplo pode acontecer, o 50 ser um ponto virtual na linha do canote que equivale a essa altura aqui. Perfeito. Aí é um ponto virtual que está fora do final do tubo, está fora do canote, você não consegue encontrar ele. Mas é um quadro 50. Sim. Entendeu? Não, pô, chama ele de S então e faz o cara ir lá ver o comprimento e tal. Falando um pouquinho também ali da geometria, como eu falei, a bike rápida, acho que é legal falar, traseira 405 milímetros. 405, é bem curta. Bem curta. Deixa a bike ágil. Muito ágil. Aí outro ponto que é importante, ângulo de direção e ângulo de selim, ele varia conforme o tamanho da bike, tá? Vai estar lá no site também, né? O ângulo de selim tem que variar, porque teoricamente o cara que vai comprar uma bike tamanho S tem o fêmur e o pé menor do que um cara que compra uma L. Perfeito. Então ele precisa do tubo de selim um pouquinho mais em pé, entende? Então a gente faz esses ajustes e o ângulo da direção ele varia para não alongar demais uma bike tamanho XL, tá? Então as bikes maiores a gente consegue fechar um pouquinho o ângulo da caixa de direção para que quem ande com uma bike tamanho S tenha a mesma sensação do cara que anda com a XL. Porque se você não fizer ajuste conforme a altura do cara, pode ser que tenha variação. O cara da S acha a bike muito lenta, o cara da XL acha ela arisca. Perfeito. Né? Então tem que fazer esses ajustes aí para ter a mesma sensação. Tem que ter essa proporção. Então existe cinco diferentes tamanhos, 5 diferentes ângulos. Os repetindo para vocês, existe o tamanho XS, o S, o M, o L e o XL. Tem 3R1 Aero para todo mundo. Então não é à toa que ela está sendo chamada carinhosamente por nós como a road bike de todos. Isso aí. É a road bike de todos. E falamos da geometria, Zorzo, e ela vem, né, com o fantástico Shimano 105 mecânico de 12 movimentos. Isso. Ou seja, 24 velocidades porque tem 2 na frente. Por que foi escolhido este grupo? Cara, é um grupo onde o custo-benefício dele é excelente. Ele já é de 12 velocidades, existem grupos mais econômicos aí, né, que seriam com 9, 10 que a gente poderia usar, mas a gente acha que essa bike aqui já é para o cara que quer correr algumas provas, né? Então aqui a gente sabe que vai atender muito bem. Cassete com 11,36, pé de vela 36,52, então tem um mix de relação aí para atender o cara montanha, plano, sprint, chegada, sabe? É uma relação bem legal. Freio hidráulico com óleo mineral, tá? Já com tecnologia Ice-Tech nas pastilhas. Ice-Tech nas pastilhas, gente, ou seja, pastilha Ice-Tech. É isso aí. E 105 dispensa comentários, né? Dispensa. Como é a road bike de todos, o 105 com certeza é o grupo de todos, né? É um grupo sem concorrente hoje no mundo. Sem concorrente no mundo. Não tem para ele, dá para correr, dá para viver o dia a dia, é perfeito. Nas rodas, então, agora é Até disc. Explicando por que não tem concorrente, pessoal, é que assim, a SRAM não tem mais grupo mecânico para estrada. O que eles têm de mecânico é para gravel, né? E não é com 2 coroas. Então, assim, esse grupo aqui com 12 velocidades, mecânico, nesse preço é o único, pessoal. 105 é fantástico. E agora a gente vem com disc, né, Rosorzo? E a gente vem com as nossas rodas em alumínio, roda Soul. Perfil 35mm. 35 de altura. Tubeless. Já vai pronta com a fita de aro, com a válvula tubeless. E o pneu Rubino Pro 28 é o mesmo que a gente usa na 3R5, já é um pneu tubeless também. Perfeito. A gente tá falando falando pronta, né, Barreto? E o pneu é o novo Rubino, né? Sim. É o novo Rubino com novas ranhuras que você vê aqui no detalhe, ó.
muito, muito legal. Já é o novo. Um pneu também para tudo, né? Para qualquer tipo assim de asfalto, o asfalto extremamente liso, asfalto Sim. chuvoso, Sim. qualquer um. Esse pneuzinho aqui foi testado e aprovado, né, Zorzo? E é um pneu, cara, que ele roda muito bem, assim, tipo, para treino, é um pneu que dura bastante e não chega a ser um pneu pesado. Tem alguns pneus para treino que pesam demais. Ele não é um pneu que descaracteriza, assim, né? Então... É o pneu justo para todo... Dá para treinar e correr. Dá para treinar e correr. A bike dá para treinar e dá para correr. Agora, né, Zorzo, falando um pouco do cockpit, a gente vem com os guidões, vai mudar o tamanho conforme Muda conforme o tamanho da bicicleta. Olha que legal. Tá? Muda a mesa também, vai estar lá no site, lá vai estar escrito Tudo o tamanho da mesa, que vai por tamanho, o tamanho de pé de vela também muda, tá? Mas é um cockpit bem legal, pessoal, uma mesa com 10 graus de inclinação, já deixa a bike numa posição mais agressiva. Lógico que ela sai de fábrica com mais espaçadores aqui embaixo, né? Daí o cara pode ajustar ali conforme ele for fazer o fit. Né? A bike de vídeo, geralmente a gente coloca um pouquinho mais baixo para ficar bonito, né? Mas tem bastante espiga, né? Para você pegar e definir o que você quer. O canote, Zorzo, a gente vem com ele... O canote é dedicado para esse quadro, tá? Ele é compatível somente com esse quadro. É dela? É dela, mas para quem lembra da versão antiga, é o mesmo que já tinha na versão antiga dela. É o mesmo? O canote é o mesmo? Igual. Olha mesmo canote da versão antiga, olha que mesma legal. abraçadeira de selim e o selim da Selle Italia, né? Selle Italia, vazado já, super confortável. Zorzo, a gente falou em performance, em conforto, em geometria de quadro. Agora eu vou te botar numa saia justa aqui. Por que comprar uma road bike em alumínio com garfo em carbono extremamente aéreo? Por quê? Então, pessoal, a gente sabe que uma bike de carbono, mesmo com esse grupo, o preço já vai praticamente dobrar, tá? Então, é uma bike que está num custo-benefício bem legal, tá? Tipo, o que ela vai te atender, um exemplo assim, ó, se você pegar e sair hoje para fazer um treino, uma bike de carbono, e sair para fazer com essa, você acha que você vai chegar a quantos minutos atrasado com essa bicicleta? Vai chegar no mesmo tempo. Com certeza. Né? Então, para muita gente, ela vai atender da mesma forma que atende uma bike de carbono. Só que assim, a gente sempre quer ter uma bicicleta melhor em função do ego e outras coisas, dos amigos, a gente sempre quer ter o topo. E tal. Mas é uma bike que atende 80% das pessoas que estão pedalando agora com a bike de estrada por aí. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Por um preço bem legal, pessoal. Por um preço. E digo mais, não é só um preço, é um valor, porque é um produto com muito valor. Valor na questão do cuidado da geometria, na questão do cuidado da solda, da estética, porque essa estética a gente nem fala, né? Preta com branco, linda, 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 lindo. Grupo 12 velocidades, é uma bike, gente, que tem tudo em questão de geometria, de tecnologia, de uma bike de alta gama. Mas tá aqui, é mecânica, é tudo, por um valor extraordinário. O que é legal falar também é que assim, ó, pro pessoal do triatlon, é muito mais fácil acrescentar um clipe aqui, em função de ser um guidão redondo, né? Então, para quem estiver começando no triatlon aí, é bem legal. E agora eu vou um pouquinho mais longe, mas falar com aquelas pessoas que têm rolo em casa, que tem o rolo direct drive, ou aquele cara inverno. Agora a gente tá numa estação do inverno, tá entrando, né, Zorzo? Choveu essa semana aqui. Pra quem a esposa deixa, né? Tem esposa que não vai deixar isso aqui que eu vou falar, mas, gente, você que tem aquela sua bike, é aquele cara que gosta daquela bike de carbono, não gosta. Essa aqui é a tua segunda road bike. Sim. É aquela bike de botar no rolo, é aquela bike de usar no final de semana, daquele cara que quando tá chovendo, tá molhado, não, vou treinar na rua. Sim. Tá aqui. Sim. É essa aqui a sua bike. Em função de ser um grupo com uma manutenção um pouco mais baixa do que os grupos mais tops, né? A corrente um pouco mais barata, cassete, tudo para reposição. Exatamente. É aquela bike que a gente diz assim, a bike de dar pau, vamos dizer assim. Sim. E tu pode sim. Sair sem pena na chuva. Sair sem pena na chuva, que não tem pena de desgastar. É um belíssimo investimento, porque é uma perfeita segunda opção para te deixar aquela tua bike que tu quer deixar imaculada, deixar íntegra ainda e usar essa aqui, faz quilometragem, que é uma bike confortável, com geometria e, cara, o valor, você pode perguntar aqui que a gente vai responder, fantástico. E, então tá aí, Zorzo, a nova 3R1 Aero, a muito pedida, né? Vocês pediram, o Zorzo foi lá, desenvolveu e agora tá aqui.
Um produto fantástico, com 5 tamanhos, tem 3R1 Aero para todo mundo. Então a gente pede, né? Nos siga nas nossas redes sociais, deixe o seu comentário aqui. Ficou alguma dúvida? Pode perguntar. Talvez a gente esqueceu de falar alguma coisa, né? Às vezes a gente esquece, porque é tanta coisa, né? Mas ficou alguma dúvida, quer alguma sugestão, dá uma opinião, solta aqui nos comentários que a gente vai te responder. Então tá aí, senhoras e senhores, com vocês a novíssima 3R1 Aero Disc, a road bike de todos. Valeu! Valeu, galera. Bons treinos aí.